Depois de 2 semanas sem postar nada nesse canal falido do caralho, eu retornei com esse vídeo incrível pra falar de um personagem que é extremamente pica demais, que é o careca mais foda que existe. E eu não tô falando do The Rock, eu não tô falando do pai do Chris, eu estou falando de Kratos, o cara que enfiou a porrada no rei do Olimpo, deu uns pega em 8 mulheres ao mesmo tempo e depois ainda por cima deu uns pega na Afrodite. O cara é foda, o cara, ó, total respeito aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre o primeiro jogo da franquia, na ordem cronológica, é claro, que é o Ascension, que é o primeiro jogo na ordem cronológica e o último que foi lançado. É meio confuso, mas é isso aí, que foi lançado na saga clássica que eu tô falando. Pau no cu do Atreus. Então vamos falar sobre esse jogo que não é muito amado pelos fãs, não é muito aquela coisa, não é o favorito de muita gente, mas, bom, eu não joguei. Nós vamos falar um pouco sobre a história desse jogo aqui e eu provavelmente vou estragar a história do jogo, vou esquecer de um monte de coisa, vou esquecer de falar das coisas, mas foda-se, pelo menos vai ser divertido. God of War Ascension, o último jogo da saga clássica e também é o mais diferente. E eu não tô falando da gameplay, que é uma coisa totalmente diferente, com aquela barra de fúria no lado. Eu não tô falando disso, não tô falando dos gráficos dele, que é simplesmente bonito demais pro Play 3. Eu acho que a Sony faz macumba, mas eu não estou falando de nenhuma dessas duas coisas que mudaram bastante. Eu estou falando pelo simples fato dos caras ter vazado a cuequinha do Kratos. Os caras vazou a cuequinha do Kratos. Você pagou 100 conto na época só pra ver o Kratos de cuequinha. Você não pagou 100 conto pra ver o Kratos com a voz do Johnny Bravo. Você não pagou 100 conto pra ver um jogo com os gráficos bonitos, ou pela gameplay, ou até pelo modo online que o jogo tem. Você não pagou pra isso, você pagou pra ver o Kratos de cuequinha. Eu sei disso, tá bom? Durante a saga inteira, você tentava ver o que caralhos o Kratos usava debaixo daquela saia longa dele. Se o Kratos ficava balançando os ovos pelo Olimpo, ou se ele tampava aquilo com alguma coisa. E no God of War Ascension você pôde sanar as suas dúvidas vendo que o Kratos usa uma cuequinha amarela. Mas eu não vou ficar falando só sobre isso, porque se deixar eu fico 40 minutos só comentando sobre o fato de terem vazado a cuequinha do Kratos no God of War Ascension. Eu não vou me aprofundar muito nisso, já que senão vai ficar muito longo o negócio aqui. Vamos falar um pouco sobre a história desse jogo. Uau, história! Uau, vamos falar merda sobre a história do jogo, porque eu vou esquecer de falar alguma coisa. Kratos, nosso carecão albino, cabeça do meus ovos, assina um contrato de alma com um fodendo deus da guerra. Que no God of War 1 ele tinha um cabelão longo pra caralho, bolado, cheio de ódio, e agora ele é simplesmente o Curupira baiano. Meu Deus, o que fizeram com o Ares? Mas o Kratos faz isso, ele assina lá o bagulho, fala: o Ares, me ajuda aqui a matar uns mendigos que eu dou minha alma, foda-se que eu tenho família, foda-se que eu tenho uma filha e uma esposa pra cuidar, eu vou te dar minha alma aqui, a minha vida vai ser só sua, pau no cu dos outros. Ares, destroy my enemies, and my life is yours! Caralho, Will Smith! O Kratos não lê nas letras miúdas que ele possivelmente iria assassinar a própria família dele e perder aquele bronzeado incrível dele, porque uma velha macumbeira maluca amaldiçoou o Kratos. Então, depois do Kratos ter amolado a Blade of Chaos na garganta da filha da esposa dele, ele fica puto e decide que não vai mais fazer parte de contrato nenhum. Pau no cu dos deuses, eu não tô nem aí. Então, o que o deus da guerra Ares faz? Ele chama as 3 advogadas dele, que não são as 3 advogadas do Danilo Gentili, tá bom? São as 3 fúrias, e elas chegam puta da vida pra pegar o Kratos e conhecer o Kratos por dentro, tá ligado? E aí o jogo já começa com o Kratos preso, tomando uns tapão na cara só pra deixar de ser otário. E é isso aí, o jogo começa assim. What's wrong? You seem confused, Kratos. Having trouble remembering our special time together? But then again, we were rudely interrupted by my sister. Alecto was never one for manners.
Depois das minas ter dado uns tapão na cabeça do Kratos, ele vai e consegue fugir. E nessa parte do jogo, a gente vê um dos bichos mais estranhos da franquia, que é o Hecatoncheires, que é simplesmente um bicho muito louco. O bicho é o bicho doido, tá ligado? É o bicho doido, mano. Tô falando aqui, é o bicho doido. É um bicho que tem besouro saindo de dentro da mão dele e bicho saindo da boca, e ele tem uns 400 braços. O cara é, sei lá, mano, é o filho do blusão com a tigresa VIP. Então, acontece esse monte de merda, o Kratos enfrenta aquele satanás, o Kratos mata aquele sei lá o que é aquilo. O Kratos tem uma luta incrível com esse bicho aí, o bicho é grande pra caralho, é muito foda. Uau, gráficos aqui, nossa Santa Mônica, você é incrível, olha o tamanho desse David Jones na minha tela. Pois ele luta com a mina lá e é pica pra caralho, meu amigo, muito foda. Faz filho da puta! Ai, meu Deus do céu, vou jogar de novo. E peitos. Uma hora a gente teria que falar de Bilbs, senão a gente não estaria falando de God of War. Eu sei que eu cortei aqui no meio do nada, mas foda-se, vamos falar sobre Bilbs. E nesse jogo os criadores meteram um louco gostoso, os caras meteu louco, os caras falou foda-se, você esquece essa merda, então é isso aí que vocês vai ter. Meteram louco e colocaram o Kratos num fodendo puteiro. O Kratos entra num puteiro e é isso aí mesmo, tá ligado? Os caras colocou até física nos peitos das minas, mano. A mina vem andando e aquele negócio... e tem física. Claro que eu não vou colocar essa cena aí, porque senão a Susan do YouTube vai querer conhecer o meu interior com uma Glock. Então eu não vou fazer isso, não vou fazer o favor do YouTube de me banir. Não dessa vez, mas você pode ter certeza que ali o Kratos viu o paraíso. Só que é uma pena que não tem os nossos queridos minigames pra gente ganhar uns orbes de uma forma diferenciada. Não tem isso não, a gente só assiste mesmo. Voltando à história, Kratos descobre que uma dessas fúrias te deixa meio confuso. Você fica meio Pedro Confusões e não consegue entender que raios que está acontecendo. Então, as fúrias te deixam meio confuso e aí você decide que tem que ir atrás de uma certa oráculo lá pra ver com ela o que vai fazer, porque puta que pariu, tá difícil nessa merda aqui. Então o Kratos vai atrás desse oráculo e durante o caminho a gente vai encontrar um dragão. Mas foda-se esses bichos, eu não vou ficar falando disso aqui, tá bom? O tempo aqui tá curto, tá bom? Vamos falar de outras coisas. E lá dentro a gente encontra o guardião. Eu não lembro o que ele era. Era um cara lá que era um cara que tinha um feto velho pendurado na barriga, que era o irmão dele. E, meu Deus, que nojo. Então Kratos luta com esse bicho, com esse ser humano, com esse cara aí. E é uma luta bem difícil, falam que é bem difícil. Eu não joguei o jogo, tá bom? Puta que pariu, poupei porrada e pedra voando, literalmente pedra voando. E depois o Kratos esmaga a cabeça do feto, como se ele fosse um médico na clínica de aborto. Caralho, eu não vi que isso era tão pesado na hora que eu tava escrevendo. E vai ver como que a oráculo tava depois de ter caído 50 metros e batido as costas numa pedra dura. E a gente descobre que a oráculo é cega. A gente tá indo falar com uma vidente que é cega. Tá bom. E o Kratos é mó carinhoso com ela, tá ligado? Nossa, Kratos todo fofinho. Aí a gente descobre que ela é cega e que a gente precisaria achar os olhos dela para a gente ver a verdade, já que os olhos dela são os olhos da verdade. E não é pra gente ficar vendo coisa lá errada, é pra gente ver a verdade, entendeu? Por isso, olhos da verdade. Por causa disso. Então a gente tem uma incrível jornada para, uau, desbravando universos diferentes e para encontrar
a jornada para encontrar os olhos da verdade. Eu sei que não tá fazendo muito sentido essa história, eu sei que eu tô confundindo tudo, mas a história também não me ajuda, a história é bem confusa, essa bosta, ela fica voltando no passado e no futuro, isso não faz sentido nenhum, já que se você upar a porcaria de uma arma no futuro, por que que no passado ela também tá upada, já que você upou no futuro? Isso não faz sentido, os criadores desse jogo devem ter fumado uns bagulho muito louco pra pensar num negócio desse, mas eu não tô aqui pra discutir a lógica de ninguém, na cabeça deles deve fazer sentido, ou eles só meteram um louco mesmo. Então, é cheio de flashback essa porra desse jogo, uma hora você tá jogando a parte de verdade, outra hora você tá jogando flashback, é uma confusão do caralho. Então não me julguem. Então o Kratos vai atrás dos olhos da verdade. Depois da sua alegria, a gente enfrenta uma espécie de Hydra 2.0, que é uma luta muito foda. A gente bate nas três irmãs, pau no cu das feministas. A gente mata o nosso próprio amigo. E depois o Kratos tem uma vida eterna de sofrimento e solidão. Isso até as 8 mulheres do God of War Ghost of Sparta, é claro. Caralho, Will Smith!